independência relativa, claro, sempre relativa, mas da independência e soberania dos estados. Então ele tenta driblar resistências no parlamento e no judiciário, porque medidas anteriores adotadas pelo Trump em relação à eleição já foram derrubadas pelo judiciário. Tribunais federais, não Suprema Corte, tribunais federais. Então ele tenta driblar isso e determina uma espécie de intervenção. Ele diz que já mandou, já ordenou que haja essa intervenção. É claro que haverá resistência, principalmente nos estados governados por democratas, haverá resistência no Congresso e provavelmente também no Judiciário, já que é algo claro, né? Ele está atacando um princípio da Constituição dos Estados Unidos. 4h56. O governo federal estima em 1,2 trilhão de reais o volume de investimentos necessários para a infraestrutura logística brasileira até o ano de 2050. A projeção integra um novo Plano Nacional de Logística, divulgado ontem. A maior parcela deve sair do setor privado, são 734,4 bi em aportes particulares, 490,5 bi em recursos públicos para rodovias, ferrovias, hidrovias, transporte aquaviário e aeroportos. São 31 eixos estratégicos, 3 corredores de manutenção e 112 objetivos prioritários. Ô Zaidan, a história do investimento brutal em infraestrutura é algo que a gente ouve falar há muito tempo. E da necessidade, não só da necessidade, mas da perspectiva de que este ou aquele governo façam algum tipo de investimento. Você sempre diz isso, sem a iniciativa privada isso não anda, né, Zaidan? Não, Ronald, é aquela história, né? O Brasil não só precisa de investimentos na construção de ferrovias, por exemplo, viabilização de hidrovias, porque um dos objetivos do projeto é reduzir a dependência da economia brasileira, a dependência que ela tem hoje do transporte rodoviário, reduzir. E, além disso, é preciso renovar boa parte da infraestrutura. Mas nós estamos falando, segundo o próprio projeto, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É óbvio que não existe esse dinheiro no Estado, né? Disponível, não existe. Então eles calculam mais de 700 bilhões, quase 800 bilhões, seria da iniciativa privada, investimento privado. E 400 e alguma coisa do Estado. Mesmo assim, caberia ao Estado algo em torno de 16 bilhões de reais por ano. Não tem esse dinheiro. Ainda mais com o arcabouço fiscal, que é terrível, né? Que é um tiro no pé, na perna, no joelho. É terrível esse arcabouço. É um teto de gastos. E ele limita radicalmente a possibilidade de investimento público. E também, claro, quando você fala em mais de 700 bilhões virão da iniciativa privada, você está contando que haverá o interesse, não é? Então, o plano é necessário, é preciso fazer isso, mas é difícil saber se vão conseguir esse dinheiro para que esse projeto seja realizado plenamente até 2050. Olha só, a notícia que chegou agora há pouco, o Flávio Bolsonaro está de volta com filiação ao PL. Foi feita essa confirmação, já não é mais do Missão, está de volta ao PL. O TSE agiu lá rapidamente, né? Eu não sei dizer se rapidamente se foi a partir dos acontecimentos e da publicidade desse caso estranho de hoje, dele fazer parte do Missão e não do PL, mas a coisa andou. Apesar do Renan Santos ter dito que o aviso foi dado lá no começo do mês, no dia 2, de que havia uma filiação estranha de Flávio Bolsonaro ao Missão. Parece que está tudo resolvido e ele volta ao PL, mas precisa descobrir quem fez esse troço aí. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta. Tem muito futebol aqui. Tem muito futebol. Até amanhã, Ronald. Até amanhã, Clara.
termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje até às 19 horas tem Santos em campo, tem bola rolando. Então até às 7 da noite, muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação. Com a lesão de Guilherme Cachoeira, quem você escalaria no ataque do Guarani? No lugar do Cachoeira, que vai ficar aí entre 6 semanas, 4 e 6 semanas inativo. E aí, opine! 97102-1493. E para a partida contra o Náutico amanhã, você improvisaria alguém na lateral direita ou daria oportunidade a um lateral de origem das categorias de base? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos até às 7 da noite. Muita participação dos nossos importantes ouvintes. Pautas do Guarani. Guilherme Cachoeira tem lesão diagnosticada e vira desfalque no Guarani. Atacante deve perder o restante da primeira fase da Série C. Com dores na coxa, Herbert também passa a ser dúvida para Hélio Cizenando. Guarani celebra nesta quinta-feira 48 anos do título do Campeonato Brasileiro. Conselho cria comissão para negociar proposta de SAF com Roberto Graziano antes de votação. Destaque no portal carlosbatista.com.br. 48 anos do título brasileiro que colocou o Bugre na história. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte finaliza a preparação para a partida de amanhã, 19h30, contra o Náutico no Moisés Lucarelli. Com poucas opções no elenco, Márcio Zanardi promove trio da base para compor o banco de reservas. Jonathan Cafu completa 45 dias sem jogar pela Ponte. Com lesão na coxa, atacante é relacionado ou não é relacionado desde a derrota para o Fortaleza no início de julho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Kevson rompe ligamento do joelho e passará por cirurgia.
E tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. O Fluminense demitiu na manhã desta quinta-feira o treinador Luiz Ubeldia. O técnico deixou o cargo após 11 meses. O auxiliar permanente do clube, Marcão, vai comandar o time até a escolha do novo treinador. Demissão de Zubeldia gerou divergência dentro do clube carioca. Decisão foi tomada durante a folga do elenco. Pauta 2. Corinthians abriu conversas para negociar a dívida com Memphis Depay e não descarta retomar tratativas para renovar o contrato com o atacante. Osmar Stabile, presidente do clube alvinegro, admite retomar as conversas caso Memphis aceite receber apenas os salários de 27 milhões de reais por ano durante 2 temporadas. Financeiro e jurídico do Timão aguardam cobrança oficial para propor quitação. Fred rescinde com o Fenerbahçe e fica com o caminho livre para assinar com o Atlético Mineiro. Volante deve ser confirmado como o grande reforço do clube mineiro nesta janela de transferências que vai se encerrar no dia 10 de setembro. Time turco receberá cerca de 12 milhões de reais pela liberação do jogador. São pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. O elenco da Macaca finalizou nesta quinta-feira a preparação para a partida de amanhã contra o Náutico, partida essa marcada para 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Ontem a gente até discutiu aqui, bati uma bola dentro do Esporte em Debate, questionando se o técnico Márcio Zanardi subiria alguns garotos da base para compor o banco de reservas para a partida de amanhã. E ele fez isso, subiu 3 garotos que estavam com o elenco sub-20 e daqui a pouquinho, dentro do noticiário da Macaca, vou trazer mais informações sobre esses garotos. Pelo lado do Guarani, o Bugre volta a campo na próxima segunda-feira, vai receber a equipe do Ipiranga no estádio Brinco de Ouro e para o sócio-torcedor, o sócio campeão do Guarani, o check-in já está disponível. Então, torcedor bugrino que quer garantir o seu lugar no Brinco de Ouro na próxima segunda-feira, só fazer o check-in e apoiar o Bugrão na próxima semana, Batista. E atenção, se você quer assistir de graça o Jogo da Ponte amanhã contra o Náutico, você pode participar do sorteio. São 10 ingressos e os ingressos serão retirados lá mesmo no Estádio Majestoso amanhã, dia do jogo. Como é que você faz para participar? É muito simples. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp, pegue a senha e manda o seu nome completo e o seu CPF para o número do WhatsApp que está neste momento no rodapé da tela. Mas durante todo o programa ele fica fixado ali no topo da página onde o pessoal deixa comentários, ali no chat. Então ali tem o número de WhatsApp, é outro número, não é o mesmo que você manda mensagens para ir para o ar, não. É outro número, um WhatsApp exclusivo para sorteio. E lá tem também a senha. Então, repito, nome completo, CPF e a senha. São 3 coisas
para você concorrer a 10 ingressos. Não são pares. Cada ganhador leva um ingresso e vai retirar lá mesmo, no estádio Moisés Lucarelli. Participe e boa sorte para você. Esporte em Debate. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e H+ Benicenter, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Benicenter. Bandeirantes. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Você que ainda não é assinante do canal, seja de graça, não paga nada. E você concorre a presentes e concorre também a ingressos. Para concorrer, tem que ser assinante. Senão você corre o risco de ser sorteado e aí não é assinante. E aí o sorteio, portanto, não vai valer, né? Você será desclassificado. Então, para não correr esse risco, já faz aí a sua assinatura. É de graça. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lembre-se de ativar o sininho toda vez que tiver um novo programa transmitido, transmissão de futebol, enfim, uma nova live, você será avisado. E você também pode fazer, aliás, eu agradeço de coração a assinatura lá do meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Tá faltando só um pouquinho para atingir 12 mil assinantes. Então, se você colaborar até o finalzinho do programa, a gente já atinge lá 12 mil assinantes no meu portal, tá bom? Muito obrigado aí para você que já é assinante. Obrigado a todos pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Benicenter, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h16, hoje até às 19 horas, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. E você que quer concorrer a ingressos para Ponte Náutico amanhã, 19h30. Entre lá no nosso canal, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegue o número de WhatsApp, senha, mande nome completo, CPF e senha. 10 ingressos que serão retirados lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Assim que tiver o sorteio, né, eu vou explicar direitinho onde é que você vai retirar lá no estádio, mas é no dia do jogo, ou seja, amanhã. Partida marcada para 19h30. IGA Atacado, muito mais variedade, o melhor preço para abastecer a sua casa, o seu negócio todos os dias. Então conheça o IGA Atacado, produtos no atacado e no varejo, massas de qualidade, hortifruti selecionado, a diversidade na mercearia e mais doces, biscoitos e salgadinhos, refrigerados e congelados. Tem também refrigerantes, cervejas, vinhos e bebidas. Confira ofertas imperdíveis. Molho de tomate Heinz, 240 gramas, R$ 1,98. Azeite de oliva Galo Extra Virgem, 500 ml, R$ 28,49. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 9,49 cada. Empanado Nobrinhos congelado, 900 gramas, R$ 17,98. Essas ofertas valem até segunda-feira, dia 17 de agosto. Aproveite muitos outros produtos em ofertas na loja toda. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito ou então vale alimentação. E tem pagamentos digitais. E tem o cartão Tricard do IGA Atacado para mais facilidade e opções de pagamento. IGA Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Acesse iga.com.br e saiba mais. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Hoje até às 19 horas. Vamos dar uma olhadinha então no Fala Galera de hoje. Com a lesão de Guilherme Cachoeira, quem você escalaria no ataque do Guarani? Tá pipocando, hein? Quem você escalaria no ataque do Guarani? Seria o Herbert. Também saiu lesionado. Não sei a real condição do Herbert, mas tendo ele condições de jogar, eu escalaria o Herbert.
Não sendo ele, aí temos que avaliar melhor as opções que terá o treinador Hélio Cizenando. E agora o Fala Galera da Macaca. Para a partida contra o Náutico, você improvisaria alguém na lateral direita? Ou daria oportunidades a um lateral de origem das categorias de base? Bom, da base já é o Júlio, né? Agora era hora de aparecer aí o João Gabriel, por exemplo, né? Que foi embora, né? Que era da base também. Seria uma opção legal. Mas não adianta falar em cima, chorar em cima do leite derramado. Então a Ponte não tem opção para lateral direita. E vai improvisar quem? Vai puxar um volante? Mas não tem volante também. Tirar volante do meio para cobrir a lateral? O elenco ficou muito curto. São 16, 17 jogadores aí à disposição. E tem que montar o time titular e o banco. Então, é uma pergunta que, para responder, ela carece de informações. Por exemplo, qual seria a opção da base que seria do sub-17? Qual seria essa opção? Nós não temos aqui a informação. Então essa eu passo a minha vez. Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, turma Band. Boa tarde, CH, Carlos Batista, Gleger. Boa tarde aí, Tigrão, PP, BB. Boa tarde. Carlos Batista, estamos aí decepcionados com o Guarani pelo que vem acontecendo, até mesmo a respeito da SAF. O Guarani agora é dúvida. Aparentemente parece que mais uma vez vai bater na trave e não vai conseguir subir, vai ficar pelo caminho. Tirando esses assuntos ruins, teria como você aí trazer a memória da gente aí, uma narração sua, gol de Fumagalli olímpico? Um abração, fica com Deus todos aí. Boa tarde, aqui é o Leandro Simberg do Parque Shalom, Campinas. Leandro Simberg, produção tem que ir atrás, né? Primeiro seria importante encomendar ao Edu Pinheiro quando é que o Fumagalli fez um gol olímpico jogando pelo Guarani. E aí, tendo a data, fica mais fácil, né, de encontrar. Tem que ser a data exata. Eu acho que o foi nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2012 contra o Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa, num sábado à tarde memorável para o futebol de Campinas. O Guarani eliminou o Palmeiras e foi para a semifinal, e a Ponte eliminou o Santos. O Corinthians. Lá em São Paulo. E foi para a semifinal também. Aí teve aquela semifinal, 3-1 para o Guarani, o derby do Medina, e o Guarani foi para a final contra o Santos. E o Santos, as duas em São Paulo, ganhou as duas partidas. Em 2012, Guarani e Palmeiras, quartas de final do Campeonato Paulista, Série A1, claro, daquele ano. Tá aqui o Eduzão ao vivo. Não sou o velho do Rio, mas tô chegando lá. 22 de abril de 2012. Isso, exato. Não adianta falar, foi em 2012, quartas de final do Campeonato Paulista. Tem que ter a data, né? O dia. Um pouquinho, mas... Espera um pouquinho, mas eu tô dando o campeonato, o ano e a fase do campeonato. Pô, o Pedro já achou. Sim. Pô, exato. Fora... eu dei o ano, a data, a semifinal, placar do jogo, que cor de cueca que o Fumagalli estava usando. Você quer mais do que, malandro? É porque sem o dia não consegue achar, né? Então, sabendo disso, Pedro Piscinato já buscou aí na internet e conseguiu localizar o dia. Esse dia é o que dá a condição, a base para procurar nos arquivos. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band.
Meu nome é Adolfo, sou aqui do bairro Taquaral, Campinas. Hoje eu vi o jogador da Ponte Preta, o Kevson, machucado. A Ponte Preta passa por uma situação financeira muito grave, a pior da sua história. Como que está o departamento médico, já que esse jogador vai ter que operar, vai operar em algum hospital particular? A Ponte vai pagar esse hospital, que a Ponte está sem crédito? Como que funciona isso aí? O Pedro Pessinato pode nos auxiliar nesse sentido aí? Pedro Piscinato, o ouvinte, quer a informação. O Kevson vai passar por todo o processo, cirurgia, tratamento, o processo pós-cirúrgico com supervisão do Santos. O Kevson pertence ao Santos, estava emprestado à Ponte Preta e por conta desse contrato, enfim, por toda a situação que a Ponte Preta vive, ele vai voltar para Santos, vai fazer a cirurgia por lá. O Santos, a partir de agora, assume a responsabilidade, podemos dizer assim, sobre a lesão do Kevson. Como eu disse, ele estava apenas emprestado para a Ponte Preta. E rolou aí uma especulação, vou colocar dessa maneira, que o Kevson estava apalavrado com um time de Portugal. É verdade isso ou não? É verdade. A informação inicial é do jornalista Murilo Godoy, ele que trouxe essa informação, depois a gente confirmou. O Kevson tinha essa proposta de um time de Portugal, mas por toda a situação, pelo elenco curto que a Ponte Preta tem, ele quis entrar em campo naquela partida contra o Ceará, quis jogar naquele momento. Infelizmente, acabou sofrendo uma lesão muito grave aí, que, claro, acaba perdendo essa oportunidade de ir para a Europa. 17h26, no ponto 10, pizzaria e restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto, já está valendo caipirinha pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo, no ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá mesmo no ponto 10. Chega mais, que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Esporte em debate hoje até às 19 horas, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos da Band. Que Deus abençoe a cada um e abençoe nosso bugre também. Uma pergunta, eu fico me perguntando às vezes, como que pode jogadores de 24, 20 anos, 19, 20 anos jogar a final de uma Copa do Mundo, e nós temos jogadores aí no Guarani que tem essa idade e os caras não dão oportunidade de jogar num time profissional numa Série C. Ah, parem o mundo que eu quero descer, né? O que tem de errado aí, será? Vocês podem dizer para nós? Abraços a todos aí. Emerson de Cotia, bugrino da pele até o osso. Eu também não consigo entender, né? Jogador com 20, 21, 19, bom, tem qualidade, sabe fazer gol, e aí não tem nenhuma oportunidade. E aí sempre é aquela história, mas o time precisa subir, né? O treinador está sempre com a espada de Damocles em cima da cabeça. E aí ele fica preocupado em lançar um garoto, o garoto Batista, não dar conta no recado. E aí o que acontece? Prefere não escalar, porque se escala um jogador veterano, rodado, traquejado, e ele não dá conta do recado, mesmo que tenha uma cobrança forte em cima dele,
em cima do jogador, mas ele pode se defender. Não. Escalei um jogador que tem rodagem, é experimentado. E aí, se ele coloca o garoto para jogar, a responsabilidade é toda dele. Pois não, Tigrão? Não, esse Damocles aí, eu vi jogar, viu? Um meia canhoto. Não viu, não. Meia canhoto de uma habilidade, mas de encher os olhos. Mas punha a bola onde queria. Inclusive de falta, marcou 360 gols. Só de canhota. Damocles, um fenômeno. Damocles, né? Para quem não conhece, é uma metáfora, né? Que significa perigo constante e iminente. O Damocles, ele era da corte do rei Dionísio. E ele vivia dizendo para o rei, olha que maravilha, né? Vive no trono, sentado no trono. Não, peraí. Peraí, mas Dionísio era volante, só batia. Damocles craque, carregava Dionísio nas costas. Dionísio só desarmava, só contenção. Agora Damocles, você lembra do Rolando Lero, né? Você lembra, né? Olha, os índios comeram o Frei Pimenta. Ele falou, pô, mas não estão aliviando ninguém, hein? Comeram antropófagos, entendeu? O Sardinha. Nossa, comeram o Sardinha lá na tribo. Nossa, professor, como pode? Nem o Sardinha eles perdoaram. Comeram o Sardinha. Então eu tô falando do Damocles e também do Dionísio. Amado mestre, Damocles jogou com a gente lá no Irajá. Bolão, jogava bem tanto no sintético, quanto no raspadão, quanto na grama natural. E Dionísio era um come e dorme nos treinos, mas vivia à sombra de Damocles, que tinha uma habilidade descomunal. Mas Dionísio não. Mestre, Dionísio não. Só praticava o antijogo. Dionísio I era o rei e da corte dele tinha o Damocles, que vivia falando de que o rei era afortunado, que tinha tudo o que queria. E aí um dia o Damocles recebeu um convite do rei. O rei disse para ele, olha, você terá a oportunidade de, durante um dia inteiro, ser rei. Você vai sentar no meu trono e será rei, e será atendido pelos meus súditos, todas as suas vontades. E aí o Damocles achou aquilo sensacional. Nem dormiu direito de noite. Quando chegou de manhã, ele foi lá e realmente estava lá o trono. E ele sentou no trono do rei. E aí quando ele olhou para cima, tinha uma espada presa por um fio de cabelo em cima da cabeça dele. E ele passou aquele dia inteiro sem conseguir usufruir, né, de todas as benesses que ele tinha, porque ele ficava preocupado que a espada de repente poderia estourar o fio de cabelo e cair na cabeça dele. E aí, quando no dia seguinte ele foi encontrar o rei falou, olha, o governante é assim que ele fica o tempo inteiro. Ele tem as benesses, mas acontece que tem uma imensa responsabilidade. E aí o Cícero, né, que falou a respeito disso, o filósofo romano que contou a história, ele usou isso como metáfora. Cícero era ponta, velocista, mas tropeçava na bola. Mas, senhor Ptolomeu, hoje o senhor está radiante. Hoje o senhor está eletrizante. Senhor Ptolomeu. Nem tanto, amado mestre. Hoje o senhor está Calbi Peixoto. Nem tanto, amado mestre. Eu queria ter um filho assim.
Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Remo contratou o atacante Galeno, 26 anos, ele estava vinculado ao Mirassol, assinou o contrato até o final de 2029. E o Sport já está apalavrado com o centroavante Alex Bruno, jogador que está atuando pelo Asa e é destaque na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Fluminense anunciou a demissão de Luiz Zubeldia, que não é mais o treinador do Flu. Quem assume interinamente mais uma vez é o Marcão. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Com a lesão de Guilherme Cachoeira, quem você escalaria no ataque do Guarani? Eu não sei se tem condição, de repente não tem, mas eu, por questão técnica, eu colocaria o Herbert, mas vamos aguardar. Para a partida contra o Náutico, você improvisaria alguém na lateral direita ou daria oportunidade a um lateral de origem das categorias de base? Promoveria um menino da base, com toda certeza. Eu sei que é circunstancial, mas é uma oportunidade. De repente, aí surge um outro lateral direito que possa, daqui a pouquinho, virar realidade. Então, promoveria na lateral direita, para amanhã, contra o Náutico, um menino da base, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sou Gesto, torcedor da Ponte Preta de Mauá. Batista, eu acho assim, a torcida não se iluda que a Ponte já caiu, a Ponte já está na Série C. Não tem o que fazer mais. Agora é brigar para ver se essa SAF aí dá certo, montar um excelente time, que eu tenho certeza que volta rapidinho. Série B, Série A, se conseguir a SAF, vai ser só uma ida e volta. Eu tenho certeza que essa SAF vai dar tudo certo. Mas a Série B pode esquecer, a Ponte já caiu para a Série C. Agora é montar um elenco pensando na Série C. Obrigado, mais um. Fala, Batista. Antigamente em Campinas, a Ponte e o Guarani buscavam muitos jogadores na várzea aqui em Campinas, né? E você pega o campeonato de várzea, a Liga Campineira, tem muitos jogadores interessantes. Você pega o time do Unidos, do Novo Campos Elíseos, o Morro, tem um volante muito bom, que é o Robinho. Ele já passou de uma idade já, mas poderia ser visto antes, olhando esses campeonatos de várzea. E assim, hoje em dia, vê que pararam muito de fazer isso, tanto o Guarani quanto a Ponte. Seria uma saída, uma oportunidade de mercado, eles estarem olhando com um carinho maior para a várzea campineira? O Pedro Piscinato tem contatos, acompanha mais de perto o futebol amador de Campinas. Conhece? Já ouviu falar desse Robinho? Robinho é um dos melhores jogadores da atualidade aí do futebol amador de Campinas. Inclusive tem disputado o campeonato amador lá em São Paulo, a Copa Pioneer, uma das maiores campeonatos de várzea do Brasil. Robinho é um grande jogador que, nascido e criado ali no Morro, time do Nanão, pessoal ali do Unidos do Campos Elíseos, time muito bom, e o Robinho também é um grande jogador da várzea. Sabe que idade tem? Não sei de cabeça, Batista, mas já tá beirando veterano ali o Robinho. Mas é um cara que se cuida muito. Esse aqui é o grande problema, né? Tem que ver se fez base, se não fez, qual é a idade, porque não vinga. O Guarani, inclusive, já teve o Jorginho, né? Jorginho jogou no Guarani. Jorginho é o rei do amador. Ele joga, cada fim de semana, ele joga em 3, 4 times. Teve também o Tema mais antigo, na época ainda do Beto Zini, que também pegou no amador.
O Beto viu o Tema jogando. Naquela época, a TV Princesa do Oeste transmitia os jogos do Campeonato Amador, ao vivo. E foi exatamente lá que o Beto Zini viu, estava assistindo o jogo, viu o Tema. E buscou o Tema. Não vingou. Então, no amador o cara arrebenta, é extraordinário. Quando vai para o profissional, o nível de exigência, aí são muitos furos acima e não consegue permanecer. Ponte ou Guarani hoje? Ponte Preta, Breno Beretta. Não. Destaques do Guarani para o noticiário já do Bugre, hein, bebê? Bom, Batista, já eu vou falar sobre as prováveis mudanças, possibilidades do técnico Hélio Cizenando. Nós vamos ouvir também uma entrevista exclusiva com um jogador da equipe do Ipiranga que nasceu aqui na cidade de Campinas e chegou a jogar quando pequeno no Guarani. Atualmente ele está no elenco do Ipiranga, já, e também falar sobre o título de 78, algo muito marcante que tem que ser sempre comemorado e hoje está completando 48 anos, Batista. 17h40, Ponte Preta, Pedro Piscinato. A Ponte Preta finalizou nesta quinta-feira, Batistão, a preparação para receber a equipe do Náutico amanhã no estádio Moisés Lucarelli. Ontem a gente até comentava aqui no Esporte em Debate, eu disse isso no meu destaque inicial, sobre a possibilidade do técnico Márcio Zanardi trazer alguns garotos aí da base por conta dos diversos desfalques que a Ponte Preta tem, seja por lesão ou até mesmo por suspensão. E o Márcio Zanardi fez isso, chamou 3 garotos que estavam no elenco sub-20, que estavam disputando o Campeonato Paulista sub-20, e esses meninos vão integrar o elenco profissional na partida de amanhã. O Gabriel Cicala é um lateral direito, tem 18 anos, Matheus Souza, lateral esquerdo, de 17 anos, e o Caio Vinícius, que é um volante também muito jovem, apenas 18 anos. Como eu disse, esses 3 atletas estavam disputando o Campeonato Paulista Sub-20 e vão integrar aí a lista de relacionados da Ponte Preta para a partida de amanhã. E é claro, como vão estar servindo a equipe profissional, vão desfalcar a base da Ponte Preta, Sub-20, que joga amanhã à tarde também pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A Ponte Preta vai visitar o Juventus e o técnico Nenê Santana não vai contar com esses garotos aí que estarão entregues à equipe profissional. Batista, em um detalhe, a gente tinha um provável time da Ponte Preta aqui, que era Vinícius Ferrari no gol, Daniel Baianinho fazendo a função na lateral direita, Diego Leão, Gustavo Almeida e Sérgio Palácios na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda, Léo Gomes, André Lima e Elvis no meio de campo e David da Hora e Brandão no ataque. Porém, uma informação que acaba de chegar, informação exclusiva, o Diego Porfírio sentiu uma lesão no treino desta quinta-feira, o último treino antes da partida contra o Náutico amanhã, e Diego Porfírio está fora do jogo. Então o único lateral esquerdo que a Ponte Preta tinha à disposição para essa partida de amanhã também não vai poder ficar à disposição do técnico Márcio Zanardi. Mais um problema para o treinador da Ponte Preta, que agora não tem nenhum lateral direito e nenhum lateral esquerdo, tem apenas os garotos da base. Na lateral direita, o Gabriel Cicala, 18 anos, e na lateral esquerda, Matheus Souza, de 17 anos. Batista. Bom, acredito, né? Ou escala da base ou vai ter que improvisar. Por exemplo, na direita, o Baianinho já era o cotado para fazer a função ali na lateral direita. Já jogou, né? Nessa função no último jogo, né? Um pedaço. E na esquerda, quem é que faz a lateral esquerda? Então, confesso... Quais são os canhotos do time? Não é que quem não é canhoto não pode jogar na esquerda. Vários laterais esquerdos, né? Newton Santos, Júnior, Zeca, mais recentemente, são jogadores destros, mas que jogam na lateral esquerda. Acho que não tem nenhum canhoto, Batista. Se tiver um canhoto é melhor, né? Acho que não tem nenhum canhoto, vai ter que improvisar, puxar algum volante. Ou André Lima, Gustavo Teles, Léo Gomes.
Vai ter que quebrar a cabeça aí o técnico Márcio Zanardi ou colocar o menino, Matheus Souza, lateral esquerdo de 17 anos. Bom, CH, tem uma frase, né? É besteira achar que o poço tem fundo. Sempre dá para ir mais para baixo um pouquinho, hein, CH? Essa frase cabe muito bem no momento da Ponte, né? Se já não bastasse os problemas que a Ponte enfrenta, agora mais um desfalque, o negócio está complicado. Aquela história de energia, ela realmente tomou conta, a energia negativa da Ponte. Além de tudo que a gente sabe o que acontece, quando você precisa contar com a sorte neste momento, espero que em breve se reestabeleça, mas a sorte ela deixou a Ponte de lado. Muito difícil a situação, dramática eu diria, não é? Eu só espero que o time não passe por situações que a gente viu já acontecendo no Campeonato Paulista, sofrer um passeio, uma goleada dentro de casa, a gente não deseja isso. O que a gente deseja é que dê tudo certo e a Ponte vença o jogo, mas com essa escalação, com esse número de problemas, é muito difícil você ficar aqui conjecturando coisa positiva. A não ser que venha do além. Porque é uma questão muito simples. O Náutico não vive um momento extraordinário do campeonato. Mas a Ponte tem muito problema. Muito problema. E contar com garotos em jogo de brasileiro já é difícil no Campeonato Paulista, da primeira divisão. Né? Agora, você contar com garotos no Campeonato Brasileiro de Série B é muito complicado. Que a Ponte tem a sorte, né? Eu acho que a escalação de 3 zagueiros é o que está dando mais certo diante da contingência de jogadores à disposição. Agora, os desfalques aí comprometem muito o trabalho do Zanardi, viu, Batista? E você, Tigrão, a sua opinião aí não tem o Porfírio. Do elenco disponível, quem é que você acha que poderia fazer esse trabalho na lateral esquerda? Bom, quando o Tigrão reaparecer, né, ele responde. Tô aqui. Batista, não tem opção. Não tem opção. Porque é o seguinte, se você tem 28, 29 jogadores, tem 5 volantes à disposição e não tem nenhum lateral, nem na direita nem na esquerda, você faz um ensaio no treino e bota, por exemplo, um volante para improvisar, né? Você bota um volante numa lateral, o outro volante na outra e vê quem que rendeu mais. Ou você tem 6, 8 zagueiros, aí por uma fatalidade você perdeu todos os seus laterais. Aí você pode testar um zagueiro que tem um pouco mais de velocidade, que tenha num determinado momento da carreira jogado pela beirada, mas o problema é que a Ponte não tem. Você fala assim, quem você improvisaria? Não tem quem improvisar. Sabe, eu sei que o programa hoje é mais curto, mas se a gente for enumerar, as opções que estão aí tem que jogar ou ir pro banco. E vai fazer um banco com 4 jogadores ou 5. Isso porque foram requisitados 3 atletas da base, um de 17 e 2 de 18 anos. E provavelmente, desses 3, 2 vão jogar. Vai um na lateral direita, outro na lateral esquerda. E seja o que Deus quiser. Essa pedra foi cantada lá atrás. Vai chegar um momento em que a Ponte não vai ter time para botar em campo. E aí, a gente ouviu muitas coisas aqui e as contratações chegaram. E o filme do Campeonato Paulista está sendo repetido. E por que a Ponte vai fazer mais ponto do que aquilo que ela fez no Campeonato Paulista, que foi 1? Porque tem mais jogo. O campeonato é de 38 e não de 11 rodadas. Só por isso. O filme é idêntico, aliás é pior. A situação hoje é bem pior do que a do Campeonato Paulista. E os caras estão aí treinando, alguns, né? Dos 11, 8 ou 7 ou 8 estão aí ainda. Então essa é a real situação
da Ponte. Quando você me fala, eu vou fazer em 1 minuto com o Pedro, tá? Zagueiros à disposição, Pedro. Lateral não tem nenhum. Zagueiros à disposição. Sérgio Palácio. O elenco todo. Sérgio Palácios, Diego Leão e Gustavo Almeida. Terão que jogar os 3 e 1, já é da base. Gustavo Almeida. Lateral não tem. Volantes à disposição. Deixa eu pegar aqui, Tigrão, só um minuto. O Juan, que é o garoto da base, André Lima, Léo Gomes, Gustavo Teles. 4. Dá pra usar o Juan numa lateral. E aí o menino da base que foi pra esse jogo, o Caio Vinícius, que foi puxado. Pois é. Desses daí que você falou, nenhum é canhoto. Ah, mas o Marinho Chagas era destro e jogava de lateral esquerdo. Mas o Marinho Chagas, né? Vamos lá. Aí na meia, você tem o Elvis e mais ninguém. Né? Isso. Não tem mais ninguém. Que o outro volante canhoto aí que tava voltando, a transição dele tá longuíssima, hein? Murilo Cavalcante. Não termina nunca. Né? Então, e aí atacante, quem que tá à disposição? Atacantes à disposição, Daniel Baianinho, David da Hora, Brandão, Miguel e Damião. Ó, na lateral direita, pra não levar pro banco, você põe o garoto no banco e você pode levar o Baianinho na lateral direita. Ele quebra o galho por ali. Eu tô respondendo, Batista, não que eu acho que isso é a solução. É que você me perguntou e eu tô respondendo objetivamente. Quem você improvisaria? Quem você improvisaria? Né? Então, o Baianinho pode ser. Então, vai ter que ter improvisação ou moleque de 17, 18 anos. Não tem para onde correr. E a improvisação é a improvisação do improviso. E aí o banco, quando o adversário começar a trocar, o Hélio vem aí com 20 jogadores, e aí troca 5, mais ou menos no padrão do titular, aí o Zanardi não vai ter 5 para trocar. Esse é o cenário, não adianta dourar a pílula aqui. Tá chegando o momento da Ponte não ter o time para entrar em campo. Agora, não tinha nenhum lateral esquerdo, além do Porfírio. Aí o Porfírio se machuca. Pô, sabe, tá demais, né? Não tô fazendo nenhuma insinuação, não, tá? Tô colocando aqui na conta dos mistérios do futebol, não é? Ou das coisas extrasensoriais, tá? Ah, não tem nenhum lateral. Aí no treino apronto, pumba! O Porfírio se machuca. Então tá demais, né? Tá demais. Vamos colocar aqui sem aspas, pra não vir ninguém me encher o saco. Vou colocar aqui sem aspas. O azar tá demais, né? Bom, são 17 horas e 52 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes vai sortear hoje 10 ingressos. São ingressos individuais, 10 ganhadores. Não são pares e você vai retirar lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Náutico. Partida marcada para amanhã, às 19 horas e 30 minutos. Você vai entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pegue o número de WhatsApp, é para aquele número que você vai mandar o seu nome, o seu CPF e a senha, que também está lá. Nome, CPF e a senha. Pronto, você já estará concorrendo. Repito, os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio. Os ganhadores depois saberão qual é o local exato do estádio onde tem que fazer a retirada. Participe e boa sorte para você. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço. A apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431.
um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama grande para atender e tem peça de reposição, mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Cada loja tem um número de WhatsApp e você vai poder entrar lá, pegar o número de WhatsApp e falar diretamente com a loja mais próxima de você. E lá no site também tem o regulamento para você participar dos sorteios de aniversário 34 anos da Rocha Autopeças. É a campanha Comprou, Raspou, Ganhou. O regulamento está lá no site, consulte antes de participar. Antes de participar, confira o regulamento. São 7 lojas: Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Rocha Autopeças. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o confronto entre Rosário Central e Corinthians, hoje 9h30 da noite, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina. O jogo é válido pela ida nas oitavas de final da Libertadores da América. O provável Corinthians do técnico Fernando Diniz, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Raniel, Alain, Breno Bidon e Garro, Caio César e Pedro Raul. Já o Rosário Central, do experiente Jorge Almiron, com Ledesma no gol, Coronel, Ovando Ávila e Sandés, Ibarra, Pizarro, Julian Fernandes e o craque de Maria, além de Campaz na frente, Copete. Apita o jogo Andrés Matonte do Uruguai. A bola rola hoje, 9h30 da noite, logo mais. Tem o Corinthians fora de casa contra o Rosário Central na Argentina.
Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h59, ouvinte no ar. Oi, Batista, aqui é o Thiago Bugrino. Pro lugar do Cachoeira, eu escalaria um jogador chamado Vergonha na Cara para esse elenco aí de pé de rato mercenário e esse técnico fraco que a gente tem. Subir é obrigação. Olha a nossa folha salarial, olha a folha salarial dos outros times que estão disputando a Série C. Você não concorda? Boa tarde, Batista. Gustavo Teles, de lateral direito, improvisado. Dá conta. Miguel, driblador, atacante, gol do título. De ponta esquerda, abraço, Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Sou deficiente, moro aqui em Guaraçaí, perto de Andradina. Ô Batista, gosto de ouvir vocês aí, ó, programando de vocês aí, tá de parabéns. Mas eu gosto mais do Tigrão. Eu vou mandar um recado pro Tigrão. Ô Tigrão, me responda isso no ar, que eu tô ouvindo você no aparelho que dá, né? Ó, o negócio é o seguinte, você é o Tigrão, não é? Então me responda, você é o pai do Tigre do Parmeira? Ou você é tigre de bengala e ele não é de bengala, não é ao contrário? Queria saber. Desculpa a brincadeira, tá, Tigrão? Um abraço para vocês, gosto muito de vocês. Tchau, Paulo Donizete Guaraçaí. Abraço, muito obrigado. Querendo saber se o Tigrão é tigre de bengala ou se não é de bengala. Boa tarde. A sorte não acompanha os incompetentes. Nada do que acontece com a atual ponte é por acaso. Quem chegou para resolver piorou e muito. Abraço, Clefor. Muito obrigado pela participação. Ouvinte participando. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Batista, já eu vou falar a respeito do time, desfalques, tentar colocar o provável time do Guarani que vai entrar em campo contra o Ipiranga na próxima segunda-feira. Mas antes nós vamos acompanhar uma entrevista com o Léo Rafael, que é meia do Ipiranga, e esse jogador é aqui da cidade de Campinas. Inclusive, quando era mais novo, passou pelo Guarani. Vamos acompanhar. Bom, nosso contato nesse momento na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, é com Léo Rafael, meia da equipe do Ipiranga, próximo adversário do Guarani, e nasceu aqui na cidade de Campinas. Ô Léo, eu queria que você falasse um pouco da sua história, como que você começou no futebol, você tentou jogar no Guarani, como que foi essa situação? Um abraço, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Bandeirantes. Minha trajetória eu comecei no Guarani com 5 anos de idade, ali na escolinha. Fiquei até os primeiros anos de categoria de base ali, de sub-11 até o sub-14. Depois me transferi para o Rio Claro. Joguei Campeonato Paulista, depois fui para o Juventude, onde fiquei 1 ano e meio. E depois eu acerto no Red Bull Bragantino e fico até quase meu último ano de 20 ali, até meu penúltimo ano. E de lá eu vou para o Ceará. Ô Léo, você vive um bom momento no Ipiranga, o Ipiranga também está num bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse desse seu bom momento, as suas principais características
e como tem se comportado o time durante essa Série C do Brasileiro. A gente sabe que o campeonato é muito equilibrado, apesar do Guarani ter a maior folha salarial, não significa que vai subir, que está garantido que vai subir. A gente viu até no último jogo o Guarani tomando a virada de um time como o Anápolis, que tem uma das menores folhas da competição, mas o que você pode falar do Ipiranga e da estrutura que o Ipiranga dá para você? Não só eu, como toda a equipe, a gente vem vivendo um bom momento, né? A gente vem numa crescente muito grande nesses últimos jogos, na reta final da competição, onde vem se afunilando, e é aquilo que você falou, a Série C ela tá muito parelha, você vê o último colocado ganhando do primeiro, então é muito parelho uma equipe para outra, não tem uma equipe, essa equipe vai classificar e essa vai ser rebaixada, não tem, a Série C hoje ela tá muito parelha. E nossa equipe vem numa crescente muito boa na reta final e é importante isso pra gente. Ô Léo, explica um pouquinho, eu fiquei sabendo que você quase não foi jogador de futebol, você chegou a ser motoboy aqui na cidade de Campinas, você trabalhou como motoboy em algum lugar, como que foi essa situação e como que foi a virada de chave para se tornar jogador? Não, felizmente eu não cheguei a trabalhar de motoboy, era um desejo meu ali na época, né? Porque quando acabou o meu contrato com o Red Bull Bragantino e com meus antigos empresários, ali na época da pandemia, né? Aquela incerteza se o futebol ia voltar ou não, então eu estava com aquela incerteza, né? Se ia ter clube, se essas portas se abrirem para mim ou não. E na época eu tinha um dinheiro guardado, eu pensei, vou comprar uma moto e que eu gostava de moto, né? Vou comprar uma moto e começar a trabalhar, para ter um dinheiro, não dá pra ficar dependendo da minha mãe e do meu pai, né? Já com 19 anos nas costas. Aí, graças a Deus, minha família e meus empresários na época, minha esposa, se me seguraram, falaram para me confiar em Deus, para ter paciência, continuar trabalhando e que as portas iam se abrir. E a virada de chave foi quando apareceu o Ceará para mim, na época categoria de base, eu fui com a faca nos dentes, né? Fui como se fosse a minha última oportunidade da minha vida, né? E graças a Deus deu tudo certo. Ô Léo, como que você se encaixa nesse esquema do Gabardo Júnior? E eu queria que você falasse também sobre o Gabardo Júnior. O ano passado eu entrevistei ele, espero entrevistar essa semana de novo. Um cara muito gente boa, muito competente. Eu queria que você falasse desse trabalho do técnico do Ipiranga. O professor Gabardo é um baita de um profissional, não só ele, como o Anderson e toda a sua comissão, que ali no dia a dia eles vêm tentando extrair o máximo da gente, pra gente estar evoluindo individual e no coletivo. E o conceito de jogo deles, a gente demorou um pouco para entender assim quando eles chegaram, assim, olha pelos resultados, a gente demorou um pouco, mas assim que a gente entendeu o que eles estavam passando, o que eles estavam querendo, a gente começou a ganhar jogos, começou a evoluir bem, e a gente tá colhendo isso agora, né? A gente tá colhendo os frutos que a gente plantou lá atrás. E agora a gente tá trabalhando firme para buscar essa classificação. Estamos conversando com o Léo Rafael, que é da cidade de Campinas, vai enfrentar o Guarani na próxima segunda-feira. Ô Léo, fala um pouquinho desse jogo difícil que vocês terão pela frente contra o Guarani, pressionado bastante. Tanto o time quanto o treinador, a diretoria, como que vocês estão encarando o Guarani e o que você já sabe do Guarani? Não, a gente sabe sim o momento que eles estão passando, mas independente, se eles estão na fase ruim, na fase boa, pra gente não importa, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer uma semana forte aqui, trabalhar bem, pra ir lá e buscar os 3 pontos, porque é um confronto direto, então pra gente não importa a fase que eles estão passando, a gente tem que focar no nosso trabalho. Bom, obrigado, Léo, pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, sucesso pra você na carreira. E é claro que a gente espera um grande jogo na próxima segunda e que a gente possa se encontrar. Eu que agradeço pelo convite de poder estar participando do programa, é uma enorme satisfação para mim e vai ser um grande jogo sim e que a gente possa sair vitorioso, se Deus quiser. Um abraço. Bom, tá aí o Léo Rafael, né, jogador da equipe do Ipiranga, ele tem 25 anos, é meia e nasceu aqui na cidade de Campinas, tem essa história bacana e provavelmente vai enfrentar o Guarani na próxima segunda-feira. Como eu disse, até falei com o Gabardo Júnior no ano passado, entrevistei ele é experiente em Série C, ele estava no Anápolis, ele venceu o Guarani no ano passado.
Vocês devem se lembrar daquele jogo, Marcelo Fernandes mudou o esquema do time, o Anápolis também estava lá embaixo lutando contra o rebaixamento e o Anápolis venceu o Guarani com o Gabardo Júnior como treinador. E agora ele está na equipe do Ipiranga. É um treinador gaúcho, né? Técnico Gabardo Júnior, que tem 43 anos, da escola gaúcha, fez a base no Grêmio como treinador de base. Estava até conversando com ele, Batista, curiosamente ele me mandou uma foto, ele falou, ó, tô assistindo, acompanho sempre vocês, e realmente estava assistindo os donos da bola, lá da sala dele no Ipiranga, me mandou a foto, e ele vai estar conosco, né? Vai conceder uma entrevista, eu vou colocar no ar essa entrevista na próxima segunda-feira, dia do jogo contra a equipe do Guarani. Vou passar aqui os desfalques que o Guarani tem. Tem o Emerson, lateral esquerdo, que está suspenso, foi expulso na derrota para o Anápolis e com isso o Renan Castro é quem vai para o jogo. Guilherme Cachoeira tem uma lesão no joelho direito, passei ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Prazo para recuperação de 4 a 6 semanas. O Herbert, ele tem um edema na coxa direita. Até quando ele machucou durante o jogo, o Tigrão já tinha sinalizado. Ele voltou, chegou a correr, dá alguns piques, mas tem um edema na coxa direita. Pelo que eu sei do departamento médico do Guarani, ele vai ser avaliado diariamente para saber se tem condições. Ele seria o substituto imediato do Cachoeira, mas como não sei se vai dar, tem o Everton Brito também, que estreou, entrou no finalzinho do jogo contra a equipe do Anápolis, é uma das opções. O próprio Rafael Freitas, eu se fosse o técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, daria uma oportunidade, que o Rafael Freitas é bom jogador, até fez gol ontem no jogo treino contra o União São João de Araras. Também é uma das possibilidades para jogar na beirada do Guarani. No meio-campo, eu sei que ele vai ter o William Farias, provavelmente à disposição para esse jogo. Eu imagino que por ser titular e por não ter ficado muito tempo fora, o William Farias volta para o time do Guarani no lugar do Luiz Otávio. Outra situação, né, que o técnico vai ter à disposição, o Hélio Cizenando, Jonathan Costa. Tanto o Jonathan quanto o William Farias não participaram do jogo treino de ontem, até por precaução, mas pelo que eu sei, eles estão voltando, treinando. Eu imagino que o Jonathan Costa vai jogar no lugar do Rafael, vai voltar a formar a dupla com o Maurício Antônio. Aliás, amanhã, quem vai conceder entrevista coletiva logo cedo no Guarani é o Maurício Antônio, um dos jogadores mais técnicos desse time do Guarani, bom jogador. O Maurício Antônio vai conceder entrevista coletiva e amanhã a gente vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes. Nas demais posições, eu não sei se ele volta com o Carlos Eduardo no lugar do Isaac no meio-campo, se ele mexe no Luca, no ataque, ele tem à disposição o Kevin, tem o Neto Costa, tem o próprio Maranhão. Eu não sei o que vai fazer o técnico Hélio Cizenando, até porque em campo ele ainda não montou o time do Guarani. Pode ser que ele monte amanhã e tem sábado e domingo para definir o time do Guarani, que não tem outra solução. Só a vitória interessa para o Bugre na próxima segunda-feira. Se a gente pegar a tabela de classificação, a equipe do Ipiranga está bem atrás do Guarani. O Ipiranga tem 24 pontos, o Guarani tem 26. Ou seja, se o Ipiranga vencer o Guarani, ultrapassa o Bugre na tabela de classificação. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, Batista? Já já nós teremos um entrevistado especial, logo depois dos comentaristas, para falar um pouquinho do título de 1978, Batista. Vou passar para os comentaristas, mas antes, aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center. Porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, hein? Troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência.
E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E você vai ganhar check-up gratuito na troca de óleo, se o seu veículo for multimarca. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 98895 0000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ô, CH, são 18h14, tá aí o Guarani para você comentar. Batista, eu vou ficar com... Apesar dos desfalques, dos problemas, mas tem gente voltando também, né? A torcida do Guarani, ela tá muito preocupada, chateada pelo que aconteceu lá em Anápolis. E não é de se estranhar, eu acho que com razão, porque o time, principalmente no segundo tempo, foi muito desatento, desligado. E essa partida de segunda-feira, ela tem uma conotação pesada. O campeonato está chegando no final, faltam 3 partidas, e o Guarani, para ficar tranquilo, tem que fazer no mínimo 6 pontos. Aí vai estar classificado e tudo certo, não é? Só que nesse jogo de segunda-feira, não é? É um jogo que ele é cercado de uma parte emocional muito carregada. Eu, time por time, com todo respeito ao Ipiranga, mas eu acho que o Guarani tem time para ganhar do Ipiranga. Mas se jogar da maneira que jogou o segundo tempo, perde para o Ipiranga no brinco. Então depende mais do comportamento, da calma, da concentração dos jogadores do Guarani do que qualquer coisa. Eu sei que o Ipiranga não deve vir aberto, com o peitão aberto, não. Deve, né, ter um plano tático de mais cuidado, que é natural, é a característica do time do Ipiranga. Agora, o Guarani precisa fazer a parte dele, né? O Guarani precisa jogar bola. O Guarani tem que ter regularidade entre o primeiro e o segundo tempo. O Guarani precisa muito do João Paulo, precisa muito do Isaac ou Carlos Eduardo, precisa demais do Luiz Otávio ou William Farias, e precisa demais do centroavante que for jogar e mais o substituto do Cachoeira, que pode ser o Everton Brito. Eu não tinha pensado nisso. Eu sugeri o Herbert, mas pode ser que o Herbert não reúna condições. O Everton Brito é uma possibilidade interessante, muda um pouco a característica, mas de qualquer maneira, se volta o Jonathan ou não, com o Rafael ou não, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que o que aconteceu lá em Anápolis faz parte do trabalho. Você não vai vencer sempre, você não vai jogar bem sempre. O Guarani, apesar de ter uma folha de pagamento muito alta, ele tem no seu elenco algumas deficiências e ele está tentando conviver com isso. O que aconteceu, os problemas que ocorreram durante a partida, é fácil analisar o que aconteceu. O Guarani tinha a partida na mão e faltou a possibilidade, faltou principalmente a competência de colocar a bola para dentro do gol. Senão nós estaríamos aqui falando depois da Inter de Limeira de mais uma vitória. O C não joga, eu sei disso. Mas se o time não estivesse criando, aí eu ficaria mais preocupado. Não que o resultado contra o Anápolis tenha sido normal. Não foi normal. Foi uma lição grande que esses jogadores, um castigo muito grande que o Guarani sofreu. Eu não acredito em desatenção na segunda-feira. O Ipiranga pode vir aqui ganhar o jogo? Claro que pode. Mas eu não acredito num time desatento como eu assisti no segundo tempo da partida em Anápolis. Não acredito. Só não tenho certeza absoluta, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que o Guarani vai fazer uma partida próxima da partida que fez contra a Inter de Limeira. Vamos ver o que vai acontecer, as escolhas do treinador, não é? Existem algumas opções e vamos aguardar o que vai acontecer. Se o Herbert tiver condição, eu colocaria o Herbert no lugar do Cachoeira. Se o William Farias voltar, precisa ver a condição dele, né? Ele faz muito tempo que não joga, né? Vai tirar o Luiz Otávio? Não sei, isso é uma decisão do treinador. Tecnicamente está muito claro para mim.
que o William Farias é o primeiro volante titular do Hélio e o Jonathan é o melhor zagueiro entre todos, principalmente ali do lado esquerdo. Então, se todo mundo tiver saúde e condição, beleza. E pode pintar também uma substituição aí, uma troca, para aparecer, por exemplo, o Dudu na lateral direita, porque o Inayan não foi bem. Então, ninguém tomou conta da posição. Então, mesmo sem ritmo de jogo, eu acho que o Dudu pode ser uma boa jogando contra o Ipiranga no Brinco na segunda-feira, Batista. 18h19 para você, Tigrão. Tá aí o noticiário do Guarani. Eu vou arriscar um time aqui, para não ficar falando que tem que ganhar. Lógico que tem que ganhar. Se perder o jogo do Ipiranga, vai ficar fora do quadrangular. Porque depois o Guarani tem na última o Brusque em casa, mas tem uma fora. Com quem que é Botafogo, fora, o Breno? Botafogo da Paraíba. Fernandes. Também está disputando a vaga. Vai pegar o Marcelo Fernandes pela proa lá em João Pessoa. E aí? Como é que vai ser? Vai deixar para resolver fora? Se não ganhar do Ipiranga, né? O Guarani está muito ameaçado, ou estará muito ameaçado. Não pode perder. Se ele empatar, ele mantém 2 pontos de vantagem sobre o próprio Ipiranga. Queria 25 e o Guarani é 27. Mas aí o jogo contra o Botafogo é terrivelmente difícil. E aí vai ter que ir para um jogo tenso de classifica ou joga o ano fora na última em casa contra o Brusque. Já se ganhar o jogo, já na segunda agora, contra o Ipiranga no Brinco, 29 pontos, brecou o Ipiranga, já era. Tá classificado. E eu colocaria o seguinte time. Aí o Breno, com o seu feeling, sempre muito bem informado, pode dizer se está frio ou se está quente. Ou seja, se está próximo disso ou não. Kaique França. Dudu. Sim, quente. Maurício Antônio. Quente. Jonathan Costa. Quente. Renan Castro. Quente. William Farias. Quente. Carlos Eduardo. Quente. Cauã Jesus. Quente. João Paulo. Quente. Aí se não tiver o Herbert, eu escalaria Rafael Freitas e Kevin. 2 moleques. Tá bom. Você já deu chance pro Neto Costa, um jogo. Vocês viram o que aconteceu lá em Anápolis? E o Luca? Se entrar como titular, como é que vai ser a recepção da torcida ao Luca, que é bom jogador, experiente, bom caráter, ótimo profissional. Mas ele viveu uma noite infernal, perdendo 3 ou 4 gols. Aí você vai botar quem? O Maranhão? O Luca, depois desse jogo de Anápolis? O Neto Costa, que perdeu um cara a cara também? Ou você, ele não começou nenhuma ainda, e a gente tá cobrando isso aqui publicamente. Kevin. E a gente sabe que o Rafael Freitas, o ex-Rafael Casabranca, tá treinando muito bem, mas muito bem mesmo. Vai esperar o quê? Quando ele tiver com 39 anos, aí ele começa um jogo? Ou vai esperar ir embora, né, Tigrão? Ou um dos dois já vai embora, vai ser negociado, e eu sei que isso é possível, aí o Guarani vai falar o quê? Serviu pra fora e não serviu pro Guarani? Tá cheio de empresário espertão por aí. E tá cheio de time europeu, de porte médio ou pequeno, querendo jogador de potencial, com boa formação de base e que custe barato. Aí chega aí e leva. Daqui a pouco o cara desanda a fazer gols lá, onde ele for. Aí nós vamos perguntar, não servia? Foi preterido pelo Maranhão? Pelo Neto Costa? Pelo próprio Luca? E aqui não servia? Aí o Kevin, exemplo, vai lá para a Bulgária. Ou vai lá para Portugal.
Portugal, vai. Time da Série B de lá. E aí a gente, hoje, nessa aldeia eletrônica que é o Planeta, a gente começa todo dia aqui, ó. Kevin fez 2. Ô, Kevin fez mais 1. Ô, Kevin fez mais 1. Ô, fez 2 de novo. Aí nós vamos ter que cobrar, né, companheiro? Nós vamos ter que cobrar dirigente. Nós vamos ter que cobrar abutres, chamados empresários inescrupulosos. Eu não estou dando nome a ninguém aqui. E nós vamos ter que cobrar a comissão técnica. E se a comissão técnica convictamente disser que ela não escalou, e aí eu estou falando do Hélio, opção minha, exclusivamente minha, 100% minha, autonomia 100% minha, nós vamos dizer, então o senhor errou. O senhor deu um caminhão de chance para o Maranhão, o senhor deu um caminhão de chance para o Luca, o rapaz, o Neto Costa, acabou de chegar, não sabe nem ir ao brinco sozinho ainda, tem que ir de Uber, e o senhor já deu chance. E por que o senhor não deu chance para o Kevin começar uma partida? Agora ele está marcando o gol lá na Hungria, ou lá em Portugal, vai, na Série B de lá. Como é que o senhor explica? Então, gente, é o momento. Ah, mas agora que a campanha é instável, que precisa ganhar para não correr riscos de se classificar, você quer que ele comece o jogo com 2 garotos. Tá bom. Se o Vadão tivesse pensado assim, em 1997, quando o Irã não podia, quando o outro não podia, e ele falasse assim, eu não vou começar com um garoto num jogo onde eu não posso perder, porque se eu perder eu tô rebaixado. Deixa esse Gleger aí na estufa aí. Ele chamou o cara lá no banheiro do aeroporto de Porto Alegre e falou pro cara assim, ó, goleiro contra o União vai ser você, tá? Segura aí. Você vai ser o meu titular. O Gleger tava urinando, escapou tudo, moeu tudo a mão. Tremeu. Foi lá e fechou o gol. Fechou o gol. E se o Vadão pensasse assim, é jogo decisivo, é jogo pra botar um moleque desse, verde, imaturo, teve saco roxo. Vadão e o Gleger. O Vadão que apostou e o Gleger que não tremeu. Fechou o gol e o Guarani não caiu. E depois jogou contra o Vasco também. E o Guarani ganhou o jogo. Então, porque é jogo... Quando é jogo de meio de tabela, nós temos outras opções. Aí testou todas as outras opções. Agora, na hora da onça ingerir o H2O, também não é hora porque é decisão. Tem que ganhar de qualquer maneira. Então vai usar quando? Tá bom. O Guarani devia se inscrever nessa Copa Federação Paulista de Futebol. E aí põe lá, pelo menos a gente mata a saudade de moleque que tá com tesão de jogar futebol. É o que eu penso. Vou dar o time de novo. Kaique, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo, Cauã Jesus, JP 10. Suspense, hein? Rafael Freitas, Kevin. E aí, companheiro, se não der certo, você vai na coletiva e fala assim, vocês não queriam os moleques? Vocês não queriam os garotos? Vocês não queriam que o Kevin começasse um jogo? Vocês não exigiram isso? A torcida fica ligando aí, dizendo que no Guarani a base não é aproveitada? Aproveitei a base. Olha o que aconteceu. Ganhamos de 3-0. 2 do Kevin, 1 do Rafael Freitas. Vocês estavam certos. Eu espero que isso aconteça. Breno. Bom, Batista, agora a gente tem um convidado muito especial. Ele é campeão brasileiro de 1978 e hoje
O Guarani completa 48 anos desse título inédito e a gente sabe que dificilmente qualquer outro clube que não seja de capital no futuro vai conquistar um título brasileiro de Série A e é por isso que essa conquista é histórica. João Roberto, goleiro que foi um reserva de luxo do Neneca, aliás, que é da base do Guarani. Ô João Roberto, antes de eu falar desse título de 78, eu vou até aproveitar o assunto, porque você nos acompanha na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, e você vê o tanto que eu falo da categoria de base, peço a base, e o Tigrão agora falou com muita propriedade. Como que você vê o atual time do Guarani? Eu sei que você torce muito pelo Guarani, sem dar chance para as categorias de base, em especial os dois atacantes, porque o Guarani não faz gol. E a gente viu no último jogo, e o Rafael e o Kevin há muito tempo estão precisando começar os jogos e terem oportunidades, e o Guarani não dá. E se você, por exemplo, não tivesse oportunidade como teve, você não seria campeão brasileiro de 78, assim como outros campeões que vieram da base, como por exemplo o Gersinho, Careca e por aí vai. Um abraço para você, João. Prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa noite, ouvinte do Guarani aí. Boa noite, Breno. Boa noite, pessoal. É uma satisfação conversar com vocês aí. O Guarani sempre teve uma base boa, né? Sempre revelou jogadores da base. Então eu acho que tem que colocar a molecada para jogar mesmo. Porque já é do clube, né? Já conhece o clube. Então é muito mais fácil você lidar com isso daí. Beleza? Ô João, o que vem à sua cabeça quando se fala no título de 78? Qual que é a primeira memória sua, alguma história sua com relação ao título? Breno, é uma coisa que a gente não tem nem como explicar a alegria que a gente teve aquele dia. Já lá em São Paulo, quando nós saímos do estádio, ganhamos de 1-0, aí falamos, agora lá em Campinas a gente não pode perder de jeito nenhum. Então a gente tem essa memória que aqui em Campinas a gente ia tomar conta, a gente ia ganhar, não tinha como perder. A gente já tinha dado 50% de passos lá em São Paulo. Então os outros 50% aqui em casa nós tínhamos que ganhar. E a alegria que a gente teve, os jogadores que a gente tinha, era um time que a gente sabia que ia chegar. Beleza? Estamos conversando com o João Roberto, goleiro reserva do Neneca em 1978. Já vou passar para os nossos companheiros, só tenho mais uma, João Roberto. Como que era ser reserva do Neneca, né? Porque o Neneca não dava chance. Foi um grande goleiro, assim como você, um grande goleiro. Como que era ser reserva do Neneca? A gente queria jogar também, né? A gente queria participar. Mas o Neneca estava numa grande fase e a gente concentrava junto, a gente conversava. E falar do Neneca para mim é um orgulho, uma satisfação, porque eu convivi muito tempo com ele. Então a gente treinava junto, a gente treinava de sábado, antes do jogo. Então não tem nem o que falar do Neneca. Neneca foi uma grande figura do Guarani. E eu tive o prazer e a satisfação de jogar com ele e ser o reserva dele, né? Mas a gente queria jogar também, mas não tinha condição, não tinha jeito. O Negão estava numa fase que sensacional, tinha jeito de eu entrar e tomar conta do titularidade. Bom, nós estamos conversando com João Roberto, goleiro campeão em 1978 pelo Guarani. Vou pedir para o Lucas Pessoa mostrar uma foto para quem está no YouTube do elenco inteiro de 1978, depois do título do Campeonato Brasileiro. E já vou passar para você, Batista. João Roberto conosco ao vivo. João Roberto Braz, que prazer tê-lo conosco justamente no dia 13 de agosto, dia que o Guarani conquistou o título de 1978.
E você já vinha se destacando, né? Registrando ótimas atuações, foi campeão juvenil em 75 pelo Guarani e também foi destaque na titular da seleção brasileira sub-20 em 1977. Ou seja, se o Neneca, caso não tivesse condição de atuar, você estava pronto para assumir o gol do Guarani e também ser o campeão como titular em 78, né, João? Abraço para você, prazer ouvi-lo. Ô, Batista, prazer conversar com vocês também. Então, a gente já estava pronto para subir, porque a gente foi campeão, como você falou, 75, eu fui na seleção brasileira 76, 77, fui titular nas duas, então a gente já estava, quando eu subi para o profissional em 77, eu já estava pronto, já estava beleza, e se o Neneca desse uma chance para mim, eu ia ser titular também. Mas como eu disse pro Breno aí, os ouvintes, o Neneca estava numa grande fase, o Guarani estava numa grande fase, então eu tinha que conviver com a reserva. Mas foi uma satisfação grande, eu fui bem em todos os jogos que eu fui também, joguei derby, joguei contra o São Paulo, joguei contra o Vasco. Então eu tive uma oportunidadezinha, mas é pouca. Uma pergunta ao João Roberto. Foi goleiro reserva em 78, jogando pela equipe do Guarani. Você tem alguma pergunta ou não, Tigrão? Estamos sem som, né? Prazer muito grande falar com o João Roberto. Abriu agora, saiu aqui, tá legal. Muito obrigado. João, parabéns pelo título. Obrigado por estar nos atendendo. Você jogou muita bola. E você que é lá de Jaboticabal, tem esse sotaque característico aí, né? Que nós também temos aqui, do homem do interior, da pessoa que nasceu no interior, que foi criado no interior de São Paulo. Aliás, uma verdadeira Europa dentro de um país com tantos contrastes como o nosso. Conheço Jaboticabal, uma cidade belíssima. Então, obrigado por estar nos atendendo. E a pergunta é a seguinte: o Zé Carlos era o grande líder, o mais experiente, o cara que baixava a poeira no momento que precisava baixar e botava um pouco mais de lenha quando era necessário. Zé Carlos, infelizmente, já nos deixou. E o Careca fez o gol do título, Careca que é lá de Araraquara, com apenas 17 anos de idade. E foi o que foi no futebol mundial. Como é que era para vocês que faziam parte desse grupo e eram integrantes importantes do grupo, conviver no dia a dia com um cara com toda a rodagem que tinha o Zé Carlos e um moleque gozador, ousado, parecia um lambari de rápido, como o Careca? Como é que era exatamente essa mistura, essa mescla no convívio do dia a dia? De ter um jogador, estou citando alguns exemplos, né? Mas dois que me chamam a atenção. O Zé Carlos, que eu acho que era o mais velho, e o mais experiente, e o grande líder. E de repente tem um moleque que explodiu pro mundo. No dia a dia, esse contraste. Era fácil conviver? Falar a mesma linguagem? Que o Careca acho que queria o bicho para comprar pirulito Zorro. Ou bala Toff. O Neneca já estava pensando em ter dinheiro para daqui a pouco preparar o futuro. E o Zé Carlos já era quase um veterano, ou um veterano que já estava administrando uma vida diferente. Como é que era esse dia a dia? Mata essa curiosidade do amigo aqui. Ô Tigrão, boa noite. É um prazer falar com você também. A gente formou aquele time que o Guarani teve. O Zé Carlos veio para complementar aquele meio de campo que a gente tinha. Então ele era o grande líder nosso. A gente
conversava muito, ele falava bastante também. Então ele comandava mesmo ali, ele tinha tudo para... Porque a experiência que ele tinha no Cruzeiro e veio para cá, pro Guarani, não tem o que falar, né? E o Careca é aquele molecão brincalhão, de boa. Mas a gente já subiu do Guarani, na época, não lembro, acho que subiu 8 juvenis e enxertou o time do Guarani naquela época. Então a convivência naquela época era muito ótima, era excelente, não tinha... o futebol daquela época era diferente também de hoje, né? Mas a gente tinha era uma família, a gente convivia muito com o Zé Carlos, a gente ia na casa dele, o pessoal, ele fazia um churrasquinho, nós estávamos lá. Então a convivência com o pessoal daquela época era muito bom. Então não tem o que falar muito daquilo lá, porque a gente treinava o dia inteiro, de manhã e à tarde, então a gente estava sempre tudo junto, tudo unido ali. E quando a gente começou a ganhar, o pessoal viu que o Guarani era grande, aí a família aumentou mais, aí uniu mais ainda para que a gente conseguisse aquele título. Então era assim, era uma família que a gente chegava, cumprimentava, brincava, e era desse jeito, não tinha outro jeito para ser. Então a gente convivia bastante, a gente brincava, a gente ia pro treino, voltava, ia para tarde, voltava, e a gente estava tudo beleza. Neneca, falar do Neneca eu já falei, mas ele era um líder também, ele, o Zenon, o Zé Carlos, comandava aquela molecada toda ali. Era beleza, era tudo de bom, era tranquilo, tá bom? Agora no churrasquinho, na casa do Zé Carlos, claro que rolava uma cervejinha. E você sabe que por lei, menor de idade não pode ingerir bebida alcoólica. E o Careca era uma criança, menor. Para ele vocês davam só crush ou grapete. Você confirma isso? Ou você me desmente? Não, Tigrão, é assim. O Zé, a gente ia lá na casa dele fazer um churrasco, mas a gente não entrava com bebida alcoólica, não. O Zé era um cara centrado, era bem... Ele distribuía as ideias dele. Então ele falava, molecada, aqui não vai entrar nada, aqui é um suquinho, um guaraná. E o Careca também era desse jeito. Nós tomava guaraná. O Zé falava, porque a gente vivia muito mais fora do campo e dentro do campo. Então a gente tinha aquela família. E o Zé sempre deu conselho, sempre falou com a gente. E no churrasquinho era só cerveja, não tinha cerveja não, era só um suquinho mesmo. Ô CH, sua pergunta ao João que está conosco, João Roberto. Ô João, parabéns pela comemoração da data do título. Você foi uma figura muito importante na história do Guarani, mas eu não posso deixar de perguntar da importância do professor Carlos Alberto Silva na conquista e no trabalho que foi feito. Um grande abraço e boa noite. Ô CH, beleza. Obrigado. Obrigado pela comemoração do título. Não, o Carlos Alberto veio também para revolucionar o Guarani, né? Ele saiu do interior, veio para um time praticamente... o Guarani não era grande, aí passou a ganhar. Ele foi muito importante, como o Mafia também, o professor Hélio Mafia também era muito dedicado, o professor Pedrinho. Então a gente tinha uma comissão espetacular, a gente treinava, a gente ia para casa, voltava com vontade de jogar, com vontade de ganhar os jogos. Então a gente tinha que nem eu falei, uma família bem grande e unida. Ô, Breno, pode encerrar aí, já estamos aqui com um adiantado da hora. Bom, muito obrigado, João Roberto, obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez, eu sei que vocês têm um grupo, retribuo o abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, João. Obrigado eu de ter vocês aqui na rádio, uma lembrança boa, a gente tem muita saudade daquela época e parabéns pelo Guarani, né? Parabéns pelo dia de hoje. Um abraço.
Bom, tá aí o João Roberto. Só deixa eu citar, Batista, para encerrar os nomes dos jogadores campeões brasileiros de 1978. Jogadores que não eram da base: Neneca, Alexandre, Gomes, Silveira, Edson, Zé Carlos, João Carlos, o Zenon, o Capitão e o Bozó. E aí, jogadores que eram da base do Guarani. O João Roberto, que falou com a gente, e o Birigui, goleiros. O Mauro, o Miranda e o Tadeu, reserva do Miranda, laterais. O Odair, quarto zagueiro. O Manguinha, que era volante, também meia. O Claudinho, que era meia. O Renato Pé Murcho e o Gersinho, que eram meias, o Adriano, o Careca e o Antônio Carlos, conhecido como Tonhão, centroavantes. Veja só a quantidade de jogadores da base no elenco do Guarani e também jogavam entre titulares e reservas em 1978, além, é claro, do técnico Carlos Alberto Silva, o maior treinador da história do Guarani. Parabéns para todos, parabéns para a torcida do Guarani também, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. 18h49. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E quem nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E você poderá fazer as suas compras lá pela loja da Aroma das Ervas na Amazon. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Atenção para os ganhadores dos 10 ingressos para a Ponte Náutico. Partida marcada para amanhã, 19h30. 1. Débora Tadei Sandes Alves. 2. Fernando Ananias da Silva. 3. Giovanni Urbano Leão. 4. Kevin Henrique Amâncio Vicente. 5. Lara Trevenzoli Fernandes. 6. Larissa Jung. 7. Leandro Barbosa Machado. 8. Lerícia Assis. 9. Maria José Oliveira de Lima. E 10. Paulo Serrazes. Repetindo. 1. Débora Tadei Sandes Alves. 2. Fernando Ananias da Silva. 3. Giovanni Urbano Leão. 4. Kevin Henrique Amâncio Vicente. 5. Lara Trevenzoli Fernandes. 6. Larissa Jung. 7. Leandro Barbosa Machado. 8. Lerícia Assis. 9. Maria José Oliveira de Lima. E 10. Paulo Serrazes. Parabéns a todos os ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. E a retirada dos ingressos será direto na sala do TC10, das 16 até 17h30, na sala principal. Após as 17h30, retirar na sala VIP, próximo ali das cadeiras vitalícias. Repito, direto na sala do TC10, das 16 às 17h30. E na sala, isso na sala principal, após as 17h30,
aí você vai retirar os ingressos na sala VIP, próximo das cadeiras vitalícias. Parabéns a todos os ganhadores, muito obrigado para todos que participaram. Vamos aos temas do dia e os comentaristas escolhem um tema para colocar em 1 minuto a sua opinião. Temas do dia. Tem aqui a questão do Fluminense, demitiu realmente, né? Até já existia essa expectativa. Luiz Zubeldia não resistiu após 11 meses no cargo. Tem também o Corinthians, que abriu conversas para tentar aí negociar a dívida com o Memphis Depay. Se der tudo certo, o Corinthians vai continuar com o Memphis Depay desde que ele aceite receber apenas os salários, 27 milhões de reais por ano. E tem o Fred, rescindiu com o Fenerbahçe e fica com o caminho livre para assinar com o Atlético Mineiro. Começo com você, Tigrão, em 1 minuto. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Esse negócio do Memphis Depay tá bem enrolado, mas o problema é que ele apresentou uma possibilidade de que a dívida de 43 milhões iria evoluir para 180 milhões, por conta de orientação do seu jurídico, de que o contrato ainda estaria em vigor, ou que o contrato teria sido elaborado, e que faltou assinatura, mas que estava palavrado, enfim, é um imbróglio. E aí o presidente do Corinthians balançou, falou, pera um pouquinho, 43 eu não aguento, mas vamos em frente, 180 milhões eu quebro. Aí o Memphis Depay gosta da periferia de São Paulo, gosta de ir lá no baile funk, mas ele mora no hotel mais caro de São Paulo e na suíte presidencial. Ele gosta de ir lá na periferia, com segurança. Mas a hora que ele vai dormir, ele vai para uma suíte de 400 metros quadrados. Ele quer ficar, porque tá um vidão, né? Tá uma maravilha. E eu acho que vai acontecer o seguinte: vão chegar a um acordão, não gosto disso no meu país, acordão. Mas ele deve ficar. E você, CH, qual é o tema? Eu fico incrédulo com essa falta de criatividade do dirigente. Eu vou falar criatividade, mas a gente sabe o que acontece no mundo do futebol. O Atlético contratando o Fred, que não consegue jogar direito na Turquia, com todo respeito à Turquia e ao Fenerbahçe. E chega com status, já está em Minas, chega com status de popstar, de jogador de primeira linha. Desculpa. É mais um jogador que o Atlético repatria e realmente deixa a desejar. Que escolha equivocada o Atlético fez. E você, Breno? Sobre o Zubeldia, Batista, que foi demitido do Fluminense, 14º treinador a ser demitido nesse Brasileirão. Eu, particularmente, é um treinador caro, eu nem teria contratado. Ele já mostrou no São Paulo que ele não tem condições e não é diferente dos técnicos brasileiros. Eu nem teria contratado. Já ele acerta com outro time brasileiro. E para fechar, um abraço para o Valmir, conselheiro do Guarani. Ele também é ex-jogador do Guarani, comanda um grupo de jogadores aí, foi ele que ajudou na entrevista com o João Roberto, Batista. E agora na lata. Responde na lata. Rescindido com o Grêmio, William repete passagem discreta do Corinthians em outro retorno ao Brasil. O William ainda tem mercado no futebol brasileiro, na sua opinião? Começo com você, CH. A Bananeira que já deu cacho, né? Ele é bom jogador, respeito muito o profissional, mas pode pintar aí num time da Série B. Série A, não sei, Batista. Sinceramente, eu não faria esse investimento. E você, Breno? Como o nível tá fraco no Brasil, tem mercado ainda. E você, Tigrão? Boi cansado. Em mais um jogo importante no banco de reservas, Pedro segue sem o favorito da posição no Flamengo. Sem ser o favorito. Na sua opinião, por que o atacante não consegue essa titularidade absoluta
com quase nenhum treinador. Começo com você, CH. O Pedro é um grande jogador, um grande centroavante, mas no jogo de hoje, no futebol de hoje, precisa ter intensidade. E alguns dizem que cobrem o dia a dia do Flamengo que ele treina mal, não é? O importante é jogar bem. No meu time ele joga, mas isso pode ser uma explicação, a falta dele, a falta de intensidade no jogo do Pedro. Breno Beretta. Pra mim, porque o técnico Leonardo Jardim é fraco e superestimado, por isso que ele não joga. Tigrão. Não está num bom momento técnico e físico. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que a situação da Macaca já estava difícil e ficou ainda pior. Diego Porfírio, lateral esquerdo, o único lateral que ficaria à disposição do técnico Márcio Zanardi, sentiu a lesão na posterior da coxa esquerda nesta quinta-feira e está vetado da partida de amanhã. O técnico da Macaca chamou 3 garotos da base para incorporar o elenco para o duelo contra o Náutico. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, o Guarani tem mais 3 treinos para o Hélio Cizenando definir o time, que segunda-feira vai enfrentar o Ipiranga às 8 da noite, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e só a vitória interessa. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, boa noite a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Oi. Quem que falou aí? Tigrão, tô com saudade. Agora que eu identifiquei. Eu também, cabritona. Já tô ficando bom, hein? Se prepara, hein? Se prepara que vem chumbo grosso. Sei. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ainda não. Vem aí na sequência. Não, é que vai entrar um jogo agora. Santos e Macará. Sul-Americana. Rogério Assis, o canhão. Anuncia aí o canhão, o Tigrão. Você é o Tigrão e agora, é o canhão. E a partir de agora, na Bandeirantes, a explosão do canhão da narração esportiva do rádio brasileiro. Vem aí, Rogério Assis. Aê! Sensacional, tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Começa na Vila Belmiro. E você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Tenta atrás da defesa, volta a bola. Saída errada, ela fica no meio. Gabigol atrás da bola, o zagueiro fica aqui pra fora essa bola. Echevarri toca no comando. Arão rebate pro Peixe. Cai no meio ainda. Tenta, toca na frente. Casares. A defesa desmancha. Arão vai dar o bico. Disputa, Neymar não vai. Da cabeça do zagueiro. Toma na ponta gala. Cabeceia por dentro.